Evangelho de Lucas 5, versículo 8. Antes de nós lermos, eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Obrigado, amado Jesus, por este culto, por podermos adorar e cultuar ao Senhor neste lugar. Agradecemos a Ti por todas as orações feitas, e cremos que o Senhor tem recebido a nossa voz e o nosso clamor. Agradecemos pela adoração, por poder, ó Deus, Te adorar em espírito e em verdade. Agradecemos pelas ofertas e dízimos aqui colocados como forma de obediência ao Senhor em todas as coisas de nossas vidas, como sacrifício ao Senhor. E agradecemos agora por esta palavra, que o Senhor esteja revelando ao nosso coração aquilo que precisamos, não aquilo que talvez desejemos, mas aquilo que nós necessitamos como ensinamento para as nossas vidas. Papai, em nome de Jesus, nós não merecemos nada, não exigimos nada do Senhor, mas nós pedimos, estamos aqui para ouvir a Tua voz e ouvir o Teu coração, e esse é o nosso desejo neste lugar. Em nome de Jesus, ó Deus, revela a Tua palavra em nós, para que possamos sair daqui melhores do que entramos, em nome de Jesus. Amém. Lucas 5, versículo 8. Eu acho que todos aqui, de alguma forma, que tem Facebook, viu a postagem que eu coloquei ontem sobre este tema da palavra. E foi engraçado que de todas as postagens, em 2 dias deu 500 visualizações. Foi coisa de doido. Igreja Eu Tô Fora. É um tema de um livro que eu tenho lido, do pastor Ricardo Agreste. Eu vou compartilhar alguns trechos com vocês desse livro também. Mas a questão é que, assim, não é num sentido ruim, tá? Igreja Tô Fora. Mas o que ele tenta trazer é que há um determinado tipo de direcionamento que a cultura brasileira tem vivido, e que esse tipo de igreja diz: esse eu estou fora. Porém, a igreja que preserva as direções e ensinamentos da igreja primitiva, ou da igreja de nossos pais, que vieram há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, que tinham uma essência interessante, há homens que até hoje são conhecidos dentro do estudo teológico. Desses nós estamos falando, que essas igrejas que permanecem assim, essa igreja eu estou dentro. Essa é a direção que ele coloca nesse livro, né? Apesar de talvez algumas situações vocês verem ou se igualarem, toda coincidência é uma mera coincidência, tá? Eu vou deixar bem claro. Não há aqui nenhuma indireta, nenhuma forma de dizer aquilo que nós pensamos. É um trecho do livro mesmo, mas que revela, na verdade, uma realidade de hoje, uma realidade onde nós vivemos, e principalmente na nossa cidade, a gente vê isso no geral, como cultura da própria cidade com relação ao que nós vamos ministrar aqui hoje. Então vamos ler, e você, conforme nós lemos, nós vamos entender um pouco. Lucas 5, versículo 8 diz assim a palavra de Deus: Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Um texto conhecido sobre a pesca maravilhosa, onde diz na palavra, se você ler todo o contexto, que Jesus chega naquele lugar, começa a ministrar, sobe em cima do barco, usa o barco de púlpito, e ali ele começa a pregar a sua palavra e a pregoar o reino de Deus. E aí ele vira para os pescadores que tinham trabalhado a noite inteira ali, um deles era Pedro, também ali o seu irmão André, Tiago e João, filhos de Zebedeu, e os 4 estão ali e pescaram a noite inteira junto com seus outros amigos que trabalhavam. E Jesus olha para eles e diz: depois dessa palavra, lancem a rede sobre o mar. E aí diz a palavra que eles falam: mas a gente pescou a noite inteira, como você talvez já conheça. E aí Jesus diz, mais uma vez, lança. Aí Pedro fala: olha, sobre a tua palavra eu lançarei. E aí diz a palavra de Deus que Pedro lança as redes, e junto com seus amigos, e quando eles voltam, é tanto peixe que estoura a rede, e eles chamam os outros para ajudar, e aquele fuzuê todo. Mas acontece algo interessante, que aí no versículo 8, Pedro tem uma atitude, uma resposta diferente daquilo que está acontecendo. Enquanto todos estão pasmos pelo milagre que Jesus tinha feito, Pedro ele para, ele deixa o milagre de lado,
e ele volta para Jesus e diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. É um pouco estranho, contraditório, a gente entender o que Pedro quis dizer. Pedro sempre foi meio louco mesmo, eu acho que aqui ele demonstra que ele estava mais doido ainda. Não, havia um objetivo que Pedro está falando essa palavra. Na verdade, ao contemplar o milagre, ver toda aquela transformação na sua terra, Pedro entende que esse Jesus não era qualquer homem. Esse Jesus era o Filho de Deus. Quando ele vê essa manifestação do poder e do reino de Deus naquele lugar, a primeira atitude que ele tem é de reconhecer que Cristo é Salvador. E ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu perto de ti sou pecador. Enquanto todos estavam contemplando o milagre, talvez achando: olha, chegou o momento de recebermos algo, essa é a hora que nós esperávamos, orávamos tanto e agora Deus nos ouviu. O Pedro, ele vê aquela situação e ele diz: Senhor, retira-te, porque eu não mereço a tua presença perto de mim. E aí diz a palavra que logo depois Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, não fique preocupado, não temas. Sabe por quê? Você vai ficar comigo agora, porque de pescador agora você é pescador de homens. Esse é o texto sobre a pesca maravilhosa, destacando aqui a atitude de Pedro de reconhecer que ele era pecador em meio a uma bênção que Deus tinha dado. Essa atitude de Pedro revela como deveria ser o coração daqueles que receberam a graça, nós, a igreja de Cristo. Essa atitude que Pedro tem é uma atitude que muitas vezes nós não temos com relação a ser abençoado ou com relação a entender e compreender a graça de Deus. Vivemos numa época e numa cultura onde a graça de Deus ela não é o suficiente para nós. O ser salvo e o conhecer a Cristo, isso não basta. O que vem, o que é mais importante para nós é o que Deus pode fazer. Infelizmente é a cultura que nós vivemos no Brasil. Infelizmente é o que a igreja tem pregado. A graça tem ficado de lado e nós estamos dando ênfase naquilo que Deus pode fazer. Essa atitude de Pedro revela como deveria ser o nosso coração. Quando nós recebemos essa graça, porque esse milagre dos peixes e essa palavra, nós poderíamos considerar como uma salvação de Jesus. Sabe aquele tremendo dia onde você lembrou, ou onde você conheceu que Cristo era o seu Salvador? Aquele dia onde você estava morto e agora você ressuscitou e vive pela graça de Cristo Jesus. Esse maior milagre que Deus fez na sua vida já é um motivo para nós caminharmos e nos alegrarmos e ainda dizer: Deus, retira-te de mim, eu não preciso de mais nada do Senhor, porque na sinceridade eu sou pecador perante isso e eu não mereço essa graça. Porém hoje as pessoas têm se tornado o oposto. Ao verem a graça de Deus manifestada, se colocam numa posição de consumidores, onde o produto chamado milagre é o que eles buscam e exigem que o mercado chamado igreja, que vai receber o seu pagamento chamado dízimo, ofereça um bom atendimento onde o responsável é o gerente chamado pastor. E a igreja que recebeu a graça despreza o maior doador, aquele que de rei se fez servo para nos ensinar sobre humildade, onde se fez servo perante todos. A verdade é que nós temos visto uma igreja que se transformou no mercado. Pagamos com nossos dízimos, exigimos do gerente que a igreja ande, o gerente no caso seria o pastor, no caso aqui eu. E aí nós colocamos e exigimos e queremos um bom atendimento. Nós somos os consumidores e queremos ir para a igreja e sair de lá satisfeitos, recebendo o produto que a gente queria. E se eu não receber o produto da forma que eu achava que deveria receber, eu saio e procuro um outro mercado que me ofereça por um preço melhor, ou pelo mesmo preço, um produto melhor. Vivemos uma sociedade consumista, rápida, queremos tudo o mais rápido e melhor possível. E o apelo da cultura de hoje, incentivada pela mídia, é que o melhor para nós é aquilo que nos deixe confortável, que seja rápido e nos faça se sentir bem, que sintamos o mais importante dentre todos. Tudo que se vende hoje são coisas para você se sentir mais confortável. É importante salientar que o consumo é um fator natural, pois precisamos consumir para suprir as nossas necessidades. Porém, o que distingue nossa cultura atual é o fator da insaciabilidade. A verdade é que todos nós somos consumistas sim, e necessitamos de algumas coisas para o nosso bem, mas não podemos chegar ao extremo, porque o que tem nos feito diferentes de outros povos, ou talvez de um tempo atrás, é hoje vivemos dentro da igreja e em todo momento pedindo e exigindo coisas que nos façam se sentir
sentir bem. Eu quero compartilhar com você um trecho do livro desse pastor, teólogo, escritor, Ricardo Agreste, com o título Igreja por Fora. Como as pessoas escolhem uma igreja? Imagine um casal de consumidores à procura de uma igreja em sua cidade. Eles passam 2 a 3 meses visitando, domingo após domingo, diferentes igrejas. Talvez passou pela ECAP. Em cada uma delas, eles pegam um boletim, juntam todos os folders disponíveis, tomam notas de pontos favoráveis e contrários, fazem uma breve entrevista com o pastor e, em alguns casos, discretamente, tiram algumas fotos com a câmera do celular. Do espaço em que seus filhos vão ficar por 1 hora na semana, do lobby onde o cafezinho é servido e assim por diante. Reunidas todas as informações necessárias, o casal se reúne para a avaliação final. A mulher então pega um dos folders sobre a mesa e diz: eu gostei dessa igreja. Eles têm uma liturgia bem quentinha, tive uma média de 2 a 3 arrepios por música, e a pregação é razoável. 3 pescadas a cada 15 minutos. O problema é que o projeto de educação infantil é bem fraquinho. Além disso, temos que deixar o carro na rua. É um absurdo uma igreja naquela região tão perigosa da cidade não ter estacionamento. O marido então alcança o outro boletim e diz: bem, esposa, se a questão é educação infantil, esta igreja aqui é nota 9, tem 10, não. Você se lembra? O pessoal estava todo uniformizado, o material era impresso em papel marché. No entanto, a liturgia lá é bem tradicional. A única chance de você ter arrepios é por causa da fresa do dirigente litúrgica ou do ar-condicionado nas costas. A pregação é então de 3 a 4 pescadas por minuto. Nada mal com uma soneca de domingo. Mas eles têm estacionamento. A mulher pega outro papel na mão e diz: esta aqui, Comunidade Assembleiana Metobatisteriana da Graça Renovada do Deus do Sétimo Dia. Eles têm louvor razoável, média de 1 a 2 arrepios por música, pregação boa, média de 1 a 2 pescadas por sermão, estacionamento com manobrista, educação cristã infantil bilíngue, e veja isso, querido, grande promoção para novos membros. Nos primeiros 6 meses de membresia, 50% de desconto nos dízimos e ofertas. Fantástico, diz o marido. É esta que nós vamos ficar. Esse exemplo engraçado, talvez na visão de alguns um pouco exagerado, porém é só pararmos para refletir que talvez a intenção não seja tão maldosa, mas no final nós estamos caminhando para essa visão de consumo dentro da igreja. Nós não avaliamos mais a igreja pelo amor, pela graça que nos foi dada, pelos trabalhos sociais que são feitos, pela adoração que é entoada, pela palavra que está dentro da Bíblia. Nós analisamos uma igreja e escolhemos de acordo com aquilo que nos faz se sentir bem. A verdade é que a carência por parte do povo e a ganância dos líderes religiosos tem se oferecido o produto de Jesus como aquele que vai oferecer o sucesso profissional, felicidade efetiva, de solução de qualquer problema que envolva a sua vida. Jesus, em vez de ser o Deus, Filho de Deus, aquele que trouxe a graça por amor, e nós não merecemos nada, como o papel de Pedro aqui nesse texto, agora ele se torna o produto, e nós exigimos desse Jesus que ele faça os milagres, e aonde realizar esse milagre, ali Jesus fez alguma coisa pela minha vida, e é ali que eu vou ficar. Exigimos tudo de todos, tratamos a igreja como uma instituição que tem algo a nos oferecer, porém esquecemos que nós somos a igreja, e que perante a graça, eu preciso me comprometer e não cobrar. Olha aí para a pessoinha que está do outro lado, fala para ela assim: você é a igreja. Do outro lado também, fala: você é a igreja. A verdade é que temos tido uma grande diferença do tempo da igreja primitiva, ou da igreja de 50, 100 anos atrás, para o contexto da igreja de hoje. Apesar de, num sentido pós-moderno, muitas coisas ajudam a igreja, como mídia, como música, como internet, como levar o evangelho de outras formas, nós temos uma oportunidade que esse conforto de consumismo oferece para a igreja. Isso é bênção. Mas a verdade é que, em contrarrazão, temos um comprometimento com a obra que tem ficado de lado, e a cobrança do seu bem-estar que tem sido imposta. Eu quero compartilhar mais um trecho desse livro sobre Igreja Tô Fora, que diz assim:
O autor contando sobre os seus pais. Naquele tempo, o diálogo dos casais que frequentavam a igreja era mais ou menos o seguinte: após a escola dominical, já dentro do carro, o marido estava dirigindo, os filhos assentados no banco de trás. No toca-fita, um cassete de um coral cantando Santo, Santo, Santo. E a mulher interrompe dizendo: querido, você viu o que aconteceu com as crianças hoje? A tia Rosa não pôde comparecer por causa de uma terrível enxaqueca. E as crianças ficaram sem aula bíblica. Puxa vida, querido, coitada da tia Rosa. Responde o marido: esta enxaqueca tem feito ela sofrer tanto. Nós precisamos orar por ela. Mas o departamento infantil não tinha uma substituta para ela. O que o pastor disse a respeito? Bem, a mulher continuou. O pastor estava muito chateado com essa situação e disse que ele tem já há algum tempo pedido para que mais pessoas se envolvam com o departamento infantil. Mas as pessoas não reagem aos apelos e o problema persiste. Nesse instante, o marido para o carro no semáforo, olha para sua esposa e diz firmemente: querida, nós precisamos tomar uma decisão muito séria acerca disso. Hoje mesmo vamos falar com o pastor, que estamos à disposição para ajudar no que for necessário. Mas esta era a conversa de casais que frequentavam a igreja no tempo quando eu era criança. Hoje em dia as coisas são um tanto quanto diferentes. Envolvidos pela cultura do consumo, a conversa dos casais é mais ou menos a seguinte: querido, diz a mulher, você viu o que aconteceu hoje no departamento infantil da nossa igreja? Com cara de espanto, o marido olha para a esposa e continua ouvindo. Não acredito. As crianças ficaram sem aula bíblica. Como pode um negócio desse? O marido responde: mas por que aconteceu este absurdo? Afinal de contas, eu dou meu dízimo para que o pastor faça aquele negócio funcionar. E sem surpresas. A mulher responde: parece que a pessoa responsável, sei lá o nome dela, estava com dor de cabeça. Veja que irresponsabilidade. E o pastor veio com uma conversa furada de que ele tem pedido ajuda para que as pessoas sejam voluntárias, mas ninguém corresponde aos desafios. Ele é um incompetente que não consegue fazer as coisas funcionarem. Nesse instante, o marido para o carro em um semáforo, olha para sua esposa e diz firmemente: querida, precisamos tomar uma decisão muito séria acerca disso. Hoje mesmo precisamos começar a procurar uma outra igreja. Esse outro trecho demonstra um problema presente nos nossos dias. Nós somos críticos, apontamos os defeitos, porque o egoísmo tomou conta de nós e vivemos para o nosso eu. Falamos que Deus é tudo, que estamos aqui para servir, é o que mais nós cantamos. Porém, na hora da prática, cobramos os irmãos, a igreja, por não nos atender quando precisamos. E é verdade que esse pensamento é tão geral que tem tomado a mente dos líderes religiosos. E vivemos uma igreja que não quer ser igreja ao começar de seus líderes. A verdade é que nós estamos vivendo num tempo, amado irmão, e essa palavra vem de encontro de início para esse projeto que estamos iniciando, o terceiro culto hoje, com justamente a ideia de tirar isso do nosso coração. Porque nós temos que entender que nós fomos chamados para ser igreja, e que a igreja não funciona para mim, mas eu estou aqui realmente para servir. E eu canto isso, eu oro isso, eu declaro isso. Eu preciso colocar em prática esse serviço. Eu preciso, em vez de olhar as situações que não estão acontecendo, ou talvez alguns problemas que vão ser presentes, porque, como Samuel disse aqui no domingo passado, aqui não é perfeito, em nenhum lugar vai ser perfeito. Defeitos e situações de faltas e de responsabilidades e talvez de situações difíceis vão acontecer. Todos nós estamos sujeitos na nossa vida a passar por essas provações. Mas aí que está, em vez da cobrança, a disposição em fazer. Em vez de dizer, olha, tem que acontecer isso, eu digo, eu estou disposto aqui para ajudar no que for preciso. E a questão de, é culpa do povo, de quem que é responsável por isso, cara? Os dois. O povo que busca isso, pela sociedade, pela cultura de consumo, e os líderes religiosos que se aproveitam dessa situação para justamente dar para o povo aquilo que eles querem. Seria muito mais fácil vir aqui hoje e pregar para você alguma coisa sobre aplicação pessoal, que mude a sua vida, que de repente traga algo que você precisa, porque quem de nós aqui não tem conta para pagar essa semana? Quem de nós aqui não está sem dinheiro no final do mês? E virar aqui para você e dizer que Deus vai abrir as portas para você seria muito fácil.
é algo que eu poderia dizer com as minhas palavras, mas isso não é o que está no meu coração, e isso não é o que Deus está dizendo. Nós estamos aqui para servir, ou estamos aqui para ser servido? O Jesus que nós ouvimos, conhecemos e recebemos a graça, é um Jesus que, quando veio à terra, fez questão de lavar os pés desse Pedro, uns pés que estavam sujos. E quando este homem diz, eu não sou digno, ainda diz assim, eu quero lavar, porque um dia isso será pregado e necessário. As pessoas vão entender que eu, como filho de Deus, me fiz servo. Então quem sou eu, que já não mereço essa graça e ainda não estou disposto a servir? Cada um prestará conta a Deus de seus atos e de suas atitudes. Então o que cabe a mim é saber que a razão do meu envolvimento numa comunidade e toda a dinâmica e serviço dela não tem como alvo o meu eu, mas sim que a razão e o alvo de tudo que está numa comunidade, que é executado numa comunidade, é Deus. Porém, respondendo a essa cultura que temos visto nas igrejas da atualidade, a princípios apontados pelo apóstolo Paulo para os cristãos de Roma e que desafiam-nos a repensar sobre o exercício de nossa espiritualidade, bem como nas bases de nossa relação com a comunidade local. Alguns princípios que eu quero mostrar para você, que está em Romanos, capítulo 12, no versículo 1, gostaria que você abrisse comigo, onde o apóstolo Paulo faz a gente repensar da forma que nós estamos exercendo o nosso espírito, a nossa espiritualidade, e como nós temos essa relação com a comunidade local, a igreja, onde nós congregamos. Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1 diz assim a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeiro ponto desse texto: tenha como essência de sua espiritualidade, do seu espírito, daquilo que é de Deus em você, a devoção pessoal e total a Deus. Ele começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Paulo está dizendo sobre uma aproximação de Deus e, consequentemente, de uma comunidade. Interessante que ele não diz, rogo-vos a você, digo a você. Não, ele fala, rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Ele diz no sentido de comunidade. Além de nós estarmos em comunidade, ele também está dizendo sobre uma aproximação do que nós estamos prontos a oferecer. O apresenteis. Eu não ofereço algo a Deus pelo que Ele vai me dar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que vocês já receberam, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Ou seja, nós já temos a misericórdia, nós já recebemos a misericórdia. Não é do tipo que talvez você possa já ter ouvido muitas vezes, porque é uma mensagem de hoje, da cultura da nossa igreja, das igrejas do Brasil, onde nós ouvimos, olha, adore o Senhor, pois aí Ele fará algo na tua vida. Levante suas mãos e bendiga o nome do Senhor, porque assim Ele fará. Adoração agrada o coração de Deus, e agradando o coração de Deus Ele vai te abençoar. Paulo está dizendo aqui, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que elas já existem, e elas já foram apregoadas na sua vida no dia que você aceitou Cristo como Senhor. E o que você tem que fazer agora? Se você já recebeu, o pagamento foi feito antes. A bênção que talvez você esperava que era depois da adoração, você se enganou. Você já recebeu a bênção. Qual bênção, cara? A misericórdia e a graça de Deus. E aí ele roga para que vocês apresentem o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Não se trata de oferecer minha vida para receber benefícios, e sim que oferecer minha vida é uma resposta ao imenso amor demonstrado e a sua imensa graça recebida, e o que ela mudou em minha história. Eu me rendo porque Ele amou e porque Ele me salvou. Também não é oferecer minha vida só um compromisso unitário. Paulo faz a exortação aos irmãos. Os verbos aparecem no desafio de grupo, de comunidade. Não é só dizer assim, então tá bom, cara, se o negócio é adorar, é buscar Deus, eu vou fazer isso em casa, não preciso estar na igreja. Não, ele diz irmãos, em vários textos onde ele diz, o importante é congregar, é estar junto, é ter comunhão. Dentre inúmeros padrões que tentam infiltrar as nossas mentes e o coração,
Um deles é o consumismo. Diga comigo, consumismo. Que nos tornam seres individualistas, incapazes de construir um projeto comunitário. A verdade é que o consumismo que é pregado na nossa cultura, ela impede de a gente construir realmente a comunidade que Jesus sonhou, no qual as vontades não sejam plenamente satisfeitas. Ele diz no versículo: não deixe moldar pelo padrão deste século, não se deixe moldar pelos padrões dessa terra. O que ele está falando? Olha, o padrão dessa terra é o consumismo, o padrão dessa terra é o bem-estar, o padrão dessa terra é você não confiar no irmão e não aprender a viver em comunidade. Mas eu digo para vocês, o oposto disso: deixe-se transformar a partir da mente de vocês. Paulo está nos ensinando que todas as nossas atitudes se dão a partir de nossa mente. Então nós precisamos anular os argumentos que mantêm a nossa mente refém de uma cultura consumista. Dentro de nós já é colocado, principalmente as crianças que nascem hoje, as coisas vão piorar a cada dia, onde há uma cultura dentro de nós consumista. O tempo todo nós queremos ser assim, somos ensinados assim. Vivemos num mundo onde você é ensinado pelos pais: olha, o mundo é uma selva, tome cuidado, seja esperto. Nós aprendemos a ser espertos e aí desaprendemos a viver em comunidade. E o que Paulo diz: deixe transformar pelas vossas mentes, a renovação da vossa mente. A misericórdia de Deus foi estabelecida na sua vida, você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, a tua mente saiu e agora vem a mente de Cristo. E a mente de Cristo funciona como alguém que serve, como alguém que se prostra, como alguém que coloca o outro como prioridade. Deixe-nos transformar pelas vossas mentes. Romanos 12, versículo 3, a gente vai continuar lendo o texto. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a porção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. No começo do texto, Paulo está ensinando que nós precisamos de um conceito mais equilibrado de nós mesmos. Isso é possível em uma comunidade onde o consumismo fica de lado e o servir o próximo se torna uma prioridade, impedindo que o orgulho ou a baixa estima seja alimentado. Para pensar comigo. Se uma pessoa, esse é um exemplo, que trabalha a semana toda sendo chefe, sendo gerente, dando ordem a outras pessoas, esse é o trabalho dela, ela ganha para isso. E de repente no final de semana ela chega na comunidade e ela tem a oportunidade agora, em vez de ser servido, servir. Porém, aquela outra pessoa que varreu o chão a semana toda, que foi mandada a semana toda, que talvez se sentiria humilhado, quando ele chega na igreja agora, ele é servido por muitas vezes aquele a quem ele serviu na semana. O que nós vamos viver como comunidade? Uma igualdade entre todos. O começo do versículo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, pela graça de Deus, todos nós somos iguais, numa medida de fé. Então eu não posso olhar para o meu próximo, e isso dentro da vida da comunidade, que não tem consumismo, isso se torna real. Porque um vai olhar para o outro, e não vai olhar com indiferença. Do tipo, eu passo a semana toda mandando, mas aqui eu sou servo. Então eu não vim aqui para mandar, eu não vim aqui para dar ordens, eu não vim aqui para continuar na minha posição, onde o meu orgulho satisfaz, mas eu vim aqui agora para servir, para me igualar a outro. Porém, aquele outro pequenino que se sentiria com sua autoestima baixa: eu nasci para ser pobre mesmo, para morrer humilhado, eu sempre estou abaixo de todo mundo. De repente ele chega na igreja e alguém está o servindo. Irmão, você está bem? Irmão, você precisa de um abraço, você precisa de uma oração. O que vai acontecer, querido? Nós nos igualamos como comunidade. E aí não há diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Somos corpo, e num corpo nem todos têm a mesma função.
Então nem todos serão igual a nós, não pensarão como nós. Com isso também não somos autossuficientes. Então nós precisamos do outro para nos servir e completar o que estamos fazendo, como o nosso irmão também precisa de nós. Diga aí para o pessoal do teu lado: eu preciso de você. Fala assim: você precisa de mim. Esse sentimento é intensificado quando nós vivemos a alegria do outro e choramos com a dor do nosso próximo. Por exemplo, um irmão recebeu uma proposta de emprego, uma proposta que ele esperava muito, que ele desejava, que ele ansiava, que vai mudar a vida dele financeiramente. O que o outro irmão ouvir isso faz? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus porque Deus fez esse milagre para você. Que bênção, irmão, vamos nos alegrar, vamos adorar juntos, porque Deus olhou para a vida do nosso irmão e vai abençoar a vida dele. Isso é algo que nós entendemos como realidade hoje? Nós conseguimos imaginar hoje, na realidade que vivemos hoje, uma igreja onde o irmão é abençoado e as pessoas se levantam para agradecer juntos o que Deus fez? Ou talvez vivemos uma realidade onde as pessoas olham para esse e dizem: pô, Deus não me abençoou. E o meu? Quando vai vir? Porém, quando aquele irmão também está passando a sua necessidade, talvez com um câncer diagnosticado, e aí ele vem e diz: olha, irmãos, eu estou passando por um problema muito sério, estou com câncer. Amém, queridos, vamos orar por isso. Nós não aceitamos isso na sua vida. Vamos chorar junto, e chora junto, e ora junto, e dói um pelo outro, como se fosse família, como se fosse realmente aquele amigo, porque isso é comunidade. Nossos conceitos estão errados de igreja, irmãos. Nós estamos caminhando para uma igreja unitária. Nos reunimos juntos, porém dentro do mesmo lugar, caminhamos sozinhos. A realidade daquele texto, daquele casal, é a realidade de hoje, onde um casal não sabe às vezes nem o nome da tia que passou mal, e critica porque ela não veio, porque justamente não conhece a vida dela e não sabe o problema. Isso não é comunidade, isso não é igreja. Porém, se nos preocupássemos mais uns com os outros, por que ela não veio? Estava com dor de cabeça. Mas quem que é? Onde ela está? Eu quero ir visitar ela para saber o que aconteceu, porque ela não veio no culto hoje. Não, nós colocamos essa responsabilidade sobre o gerente, sobre o pastor, sobre os líderes, sobre aquele que é pago para isso. Está errado o nosso conceito de igreja. Porque Jesus fez uma igreja que vivia em comunidade. Não havia um apóstolo liderando, havia 12. Aliás, eram 11 porque um tinha traído e eles levantaram mais um para ficar 12. Não havia só os 12, tinha diáconos. E os diáconos, quando eles não estavam dando mais conta, os apóstolos não estavam dando mais conta de visitar e fazer as coisas, eles levantam diáconos para servir. Isso mostra o que? A preocupação da igreja com todos. E os irmãos juntavam e cresciam na mesma fé, e assim você vê a igreja de Atos. Nós concluímos com essa palavra de hoje, que eu estou ensinando, que nós temos a escolha hoje de ser uma igreja, como muitas do Brasil, que tem tratado a igreja como um restaurante ou um cinema. Suas expectativas são um bom espetáculo, um louvor e a palavra, e querem ter seus desejos prontamente atendidos através das orações. Porém, são pessoas que alimentam seu individualismo, orgulho e ficam sempre imaturas, não tendo intimidade com Deus. Essa igreja, estou fora. Uma igreja onde as pessoas, e essa é a realidade do nosso consumismo hoje, tratam a igreja como um restaurante de cinema. Tem uma cadeira confortável para sentar? Tem ar-condicionado? Hoje, com esse calor, cara, não dá. Aliás, hoje está gelado, né? Hoje está frio demais. É só bater o verãozinho que fica calor demais. A gente reclama de tudo. Esperamos aquele louvor impactante, uma palavra que venha, Deus vai mudar a sua vida. Deus e tal. E a gente fala em línguas e sai daqui cheio do Espírito Santo. Ou achamos que saiu cheio do Espírito Santo? Porque ser cheio do Espírito Santo não é barulho, ser cheio do Espírito Santo é transformação de vida. Esperamos ser prontamente atendidos através de uma oração, através de uma ministração. Só que esse tipo de igreja que ele tem caminhado com individualismo, orgulho, e ficam sempre maduros. Qualquer situação e problema na sua vida, a pessoa não consegue vencer. E aí ela corre lá para o pastor, mas às vezes o pastor não tem tempo para atender,
profeta, tem que ficar meio longe do povo, e aí o cara procura e se decepciona com a igreja. Mas a verdade é que o líder foi errado de ter plantado esse profeta demais nessa distância. Por outro lado, é errado também não ter ensinado que as pessoas são independentes, que a graça de Jesus, por outro lado, nós temos que andar unidos, mas somos independentes. Eu não preciso de um líder espiritual, porque o meu mediador é Deus, é Jesus, aliás. E Jesus me leva a Deus. Eu não preciso de alguém a mais. Eu não preciso de alguém que me ligue a Jesus e aí Jesus liga a Deus. Ele é o sumo sacerdote. Eu não sou sacerdote. Ele é o mediador. Eu não sou o mediador. E nenhum pastor que ministrar aqui é isso. Nós somos homens carentes da misericórdia como você. Mas nós precisamos crescer, amadurecer. Sabe por que os líderes religiosos prendem as pessoas dessa forma, pregando isso? Porque a pessoa fica vítima, ela fica presa àquela situação. E aí é uma garantia de membros, é uma garantia de crescer, é uma garantia de dízimo, é uma garantia de a igreja expandir, estourar, inchar. Mas essa não é a igreja que Cristo sonhou. A igreja que Cristo sonhou é feita de pessoas carentes de misericórdia e de graça, mas que buscam a Deus independente da igreja. Quando viemos no domingo, viemos cultuar ao Senhor juntos, ter comunhão, abraçar o meu próximo, adorar a Deus, exercer o ministério, servir em áreas e dons que eu tenha ou não, né? Evoluir no meu dom talvez. Mas amanhã, segunda-feira, eu recebo essa palavra e eu vou lá no meu quarto abrir a Bíblia e vou buscar Ele no que Ele tem para fazer na minha vida. E na terça-feira a mesma coisa, na quarta-feira a mesma coisa. Nós não dependemos de ter várias reuniões de cultos. Nós não precisamos ser presos à comunidade. É importante nós estarmos aqui porque nós amamos estar aqui. É o desejo de estar na igreja ao domingo, não porque eu tenho que cumprir a escala. E aí nós nos enchemos de compromisso na semana, porque nós estamos presos àquilo, e aí por medo, de repente, do pastor, ou para cumprir aquilo, ou porque nós não buscamos a palavra, e no culto é a hora que nós ouvimos. Isso não é a igreja que Cristo sonhou. Deus quer falar com você no seu particular. Ele quer que você busque Ele ali, independente do pastor pregar para você ou não. Nós estamos aqui hoje para, de alguma forma, atrairmos a sociedade. Juntos nos reunimos, e reunidos todos os santos num lugar, é mais fácil de trazer a pessoa do mundo, porque ela entra num ambiente diferente, onde há vários reunidos no nome do Senhor. Porém, esses reunidos que aceitaram a Cristo, eles vieram aqui já cheios de Deus pela semana que eles têm buscado o Senhor. Talvez você possa dizer, cara, mas a minha vida não é fácil. Eu entendo. Todos nós temos dificuldades e somos carentes dessa graça. Mas eu não posso viver no individualismo, onde eu chego na igreja e acho que o culto é para mim. Porque o culto aqui hoje não é para você. Nós viemos cultuar a Deus. E quando você adora, Deus responde. Um beijo? Não, com a palavra transformamos. É isso que nós fazemos. Então nós oramos, nós clamamos, juntos, um dá força para o outro. O irmãozinho que está lá passando por um problema difícil no seu tempo, aí vem outro irmão e diz: não, levanta, vamos junto, eu quero te ajudar, eu vou estar orando por você nessa situação, viu? E o outro que vem contar a bênção, ele quer compartilhar, e às vezes ele não tem uma família, às vezes as pessoas ao lado dele não compreendem, então ele chega na igreja e compartilha, esperando que nós, como cristãos maduros, vamos olhar e dizer: que bênção, irmão, glória a Deus pela sua vida. Olha, eu estou me sentindo vitorioso agora. Eu ganhei a bênção que eu precisava de ouvir esse testemunho. Nós podemos ser uma igreja que luta contra a cultura, que aceita o desafio de se entregar totalmente a Deus pelo amor que nos motiva, nos fazendo servir com o dom que recebemos dele e que nos serve. Enquanto a rendição a Deus nos leva a experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, o servir ao próximo nos leva a um conceito mais equilibrado e saudável de nós mesmos. Quando eu me rendo a Deus, eu experimento a sua boa, perfeita e agradável vontade. Quando eu sirvo o próximo, eu começo a compreender e saber a minha identidade. Eu me coloco mais igual aos outros, nem menos, nem mais, igual. Pessoas que pensam assim se tornam a cada dia mais maduras,
crescem como seres humanos para amarem e serem amados, para cuidar e serem cuidados. Eu não penso numa igreja onde você não possa ser cuidado. Eu não penso numa igreja onde nós não possamos às vezes chegar aqui cabisbaixo e dizer: eu preciso de uma oração, eu preciso de uma ajuda. Mas eu penso numa igreja que aquele que hoje está precisando ser cuidado e recebeu aquilo de Deus através dos seus irmãos, na semana que vem ele vai estar bem, ou quando passar esse problema ele vai estar bem para agora cuidar de outros. Essa é a igreja de Cristo, que um cuide do outro. Eu não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos, e talvez problemas nós vamos estar passando. Eu tenho tido um discipulado como pastor, o pastor Rodrigo, que faz um culto aqui pela manhã, da igreja presbiteriana. E ele disse algo para mim muito importante que mudou um pouco o meu conceito. Ele disse assim: cara, eu não atendo a conselho e faço a obra como pastor, porque visito, por exemplo, porque eu sou pastor. Eu faço isso porque eu sou crente. E aí, por ser pastor e ser remunerado para isso, eu tenho um tempo maior para fazer um pouco mais. Mas eu faço porque eu amo a Deus e quero expressar isso para o outro. E ele disse: essa consciência que eu passo para a igreja e tento passar cada dia. E essa consciência que é verdade para nós aqui, querido. Porque talvez você trabalhe a semana toda, tem sua agenda cheia, mas em um determinado momento você pode servir alguém. Que seja às vezes alguém que está próximo de você, seja alguém na escola onde você está, no seu trabalho. Você pode servir alguém. Então nós não fazemos porque somos aqui da igreja, porque eu sou líder, porque eu sou pastor. A gente faz porque a gente é crente. A gente serve o outro, a gente deixa de falar mal, mas ele merece, cara. É um sem caráter, um sem vergonha. Você não sabe que aquele homem está trabalhando comigo, mas você é crente. Então você olha para aquele como um carecedor da misericórdia de Deus também. E quem que vai apresentar a misericórdia para ele? Quem que vai oferecer essa graça? Porque alguém que recebeu a graça de Deus? Se nós recebemos, de graça recebestes, de graça dá. Esse é o projeto de igreja descrito nas Escrituras. Esta é a igreja que Cristo sonhou. Sendo assim, igreja, aí eu estou dentro. Eu espero que seja a igreja que você esteja dentro também.